Amém? Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14, diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isto. Agora o versículo 20 e 26. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse: Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te, atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Amém. Somente até aqui. Amém, queridos? Esse é o texto da palavra de Deus que nós escolhemos para nós ministrarmos nesta noite. Nós precisamos entender que o Evangelho de Marcos, aqui exatamente do capítulo 11 em diante, ele já começa a narrar os últimos dias de Jesus. E nesse contexto, Jesus está mais próximo de Jerusalém, como diz aqui no texto, perto de Betfagé, perto de Betânia. E quando nós vamos olhar no mapa, estava até curioso com a minha esposa essa semana, vendo no mapa onde situava estas cidades, porque a Bíblia diz que Jesus saía de um lugar e ia para o outro, né? Parecia ser tão rápido, e realmente é muito rápido, porque as três cidades, elas ficam juntas, distância de 5, 6 quilômetros no máximo de uma da outra. Então era como se fosse o centro e o bairro do Concórdia, mais lá para o final. Então eram cidades pequenas que ficavam próximas umas das outras. E aqui nós estamos no capítulo 11, no relato da entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Durante todo o andar de Jesus sobre a terra, Jesus ele sempre procurou esconder a sua identidade. Ele não queria que ninguém soubesse quem ele era, até que se cumprisse o verdadeiro dia. Nós vemos que por várias vezes Jesus fazia milagre e ele falava assim: não fale para ninguém, não conte para ninguém, né? Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 11 de Marcos, Jesus ele faz de propósito essa entrada triunfal. Nós vamos ver que ele monta num jumentinho, e ali as pessoas aclamam ele como o Senhor, como o Rei. Nós vamos ver isto no texto que nós lemos lá no capítulo 11, no versículo 9, que diz assim: e os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E nesse texto nós pesquisando a Bíblia, nós vamos ver que Jesus está cumprindo uma palavra profética escrita por Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Jesus então, nessa entrada triunfal, ele faz de propósito. Ele sabia que quando ele fizesse isso, os fariseus e os saduceus com certeza iriam arrumar um jeito de prendê-lo, de consumar a sua obra. E nessa entrada triunfal do capítulo 11, nós encontramos esse relato, dentro desse texto, o fato desta figueira. Jesus passando por aquela figueira, como nós lemos, ele viu aquela figueira bonita, cheia de folhas, e ela não tinha fruto. E quando nós vamos pesquisar, a palavra de Deus nos ensina isso através das pesquisas, que não era tempo de figo, né? Não era fígado, né? Figo. Não era tempo de figo, porque os figos dariam-se mais ou menos no mês de junho. E Jesus estava aqui no mês de abril a março, nesse meio aí, não sabemos exatamente qual era o mês, mas o mês não era o mês de fígado. E por que então Jesus fez isso, né? De repente
você quando depara com esse texto, nós hoje, cheio de humanidade, né? Cheio de discursos favorável ao ser humano, à proteção, e nós podemos até pensar, mas por que Jesus fez isso, né? Mas na realidade o texto tem um significado, e tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que Jesus fez na terra, eu sempre gosto de dizer isso, Jesus, tudo o que ele fez ensinando. Os discípulos, os 12 apóstolos que estavam com Jesus, eles eram alunos de Jesus. E tudo aquilo que Jesus fazia era para ensinar os discípulos. E automaticamente está ensinando para nós também. Jesus não fez aquilo por maldade. Jesus não fez aquilo por arrogância. Não, já que não tem fruto vai morrer. Não, ele fez aquilo para deixar um sinal na história. Um sinal para os seus discípulos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre esse tema, o poder da palavra de Jesus na vida de quem crer. Jesus deixou um sinal claro que tenham fé em Deus. No versículo 22, Jesus respondendo para Pedro, ele disse, olha, tenham fé em Deus. E irmãos, não é novidade para todos nós estamos vivendo numa sociedade totalmente desinformada, com tanta informação, mas desinformada na questão de palavra de Deus. Nós falamos aqui nos cultos anteriores que quando a Bíblia ela era privada, as pessoas procuravam traduzir, ler, entender, tinham sede de buscar o conhecimento da Bíblia, mas hoje nós temos a Bíblia liberada, nós temos traduções e traduções, mas as pessoas têm dificuldade de ler e entender a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo em um momento de muita liberdade, mas nós somos escravos da nossa própria liberdade, porque aonde encontra a fonte da vida, nós não queremos mais saber. A fonte da vida para nós hoje é outras coisas. A fonte do conhecimento para nós hoje é outras coisas. Talvez um canal no YouTube, como eu sempre falo, talvez um canal no Instagram, mas nós não queremos saber da Bíblia, da palavra, que é a fonte da verdade. E por isso, quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos muita dificuldade das pessoas em crer em Deus de uma forma genuína. Quando eu falo de uma forma genuína, é quando você lê um texto como esse, como nós lemos aqui, que Jesus disse, olha, se vocês terem fé em Deus, eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atira-se ao mar. Quando a pessoa tem fé em Deus, ela olha nesse texto, ela não vai procurar um meio de entender esse texto figurado. Esse texto está falando no literal mesmo. Jesus estava dizendo de um verdadeiro monte. O problema é que nós não temos fé para alcançar isto. Jesus falou literalmente, porque quando ele falou com a figueira era literal, era uma árvore mesmo. E quando Jesus disse para aquela árvore, nunca mais ninguém comerá fruto de ti, era uma árvore, não era simbólico ali, era uma árvore. Então quando Jesus falou para os discípulos, olha, tenham fé em Deus, porque se vocês tiverem fé em Deus, se vocês disserem a este monte, passe para o outro lado ou passe para dentro do mar, isto acontecerá. E durante todas as ministrações, até mesmo eu já fiz isso, quando nós lemos um texto desse, nós queremos atribuir isso aqui de uma forma figurada. Podemos atribuir os montes como os montes de problemas que nós temos, mas é porque a nossa fé só alcança isso. A nossa fé não consegue alcançar a realidade do texto que está dizendo literalmente que é um monte de terra mesmo. Jesus está dizendo, se você tiver fé em Deus, vocês pedir para que esse monte atravesse para o outro lado, ele vai. Mas tudo bem, a Bíblia diz que Jesus veio e morreu na cruz para que ele completasse as nossas falhas. Nós não somos capazes de adorar a Deus da forma perfeita. Nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Por isso Jesus veio e cumpriu, e por isso nós estamos debaixo da proteção de Deus, da guarnição de Deus. Jesus Cristo é aquele que fez tudo por nós. Não é por causa disso, porque eu não creio que o monte vai atravessar do outro lado, que eu não serei salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, porque Jesus está dizendo, se vocês realmente tiverem fé em Deus, é isto que acontece. Esse monte, ele transporta do outro lado. Mas queridos, o próprio texto vai nos ensinar a maneira como nós devemos nos proceder, ou o caminho que nós devemos tomar para termos esta fé
genuína, ou crer de forma substancial em Deus, crer que realmente um monte pode se transportar para o outro lado. Em primeiro lugar, eu quero trazer para você nessa noite o primeiro tópico, para nós entendermos esta fé que Deus, que o próprio Jesus diz: tenham fé em Deus. Que fé é essa? De repente você possa perguntar: mas pastor, eu não consigo jamais, eu oro até por uma dor de cabeça e ela não sai. Pastor, eu não tenho essa fé. E por que então nós não temos essa fé? Vamos descobrir na palavra. O que diz a palavra? Lá no versículo 8 e versículo 10, primeiro ponto da palavra de Deus está lá, ó. Só aclamar Jesus como Rei e Senhor não significa que nós cremos nele. Aqui está um ponto importante, porque muitas vezes dizem: eu sou crente, eu creio no Senhor Jesus, eu aclamo Ele, como diz aqui o texto: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você fala para as pessoas que você crê em Deus, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos realmente viver uma vida cristocêntrica, nós precisamos realmente viver de acordo com aquilo que Jesus quer que nós vivamos. É por isso que nós não chegamos a este ponto. Durante a leitura desse texto, eu pude ver isso, que Jesus, nessa entrada triunfal, aconteceu muitas coisas. Ele entrou no templo, ele destruiu os cambistas, ele repreendeu aquelas pessoas que estavam vendendo as coisas dentro do templo. E por que esse assunto aqui dentro desse texto? Por que essa figueira? Jesus está mostrando a maneira errada como eles lidavam com o templo, em primeiro lugar. Olha o que diz lá o texto, versículo 8 até o versículo 10. Muitos estenderam seus mantos, pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e o seguiam gritavam: Hosana, Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Hosana é o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. O primeiro ponto que eu quero destacar para você: esse povo clamava. A Bíblia está dizendo que quando ele chegou em Jerusalém, a sua entrada triunfal, as multidões clamavam Hosana. As multidões jogavam ramos na passarela. As multidões faziam aquele alvoroço, gritavam, animados. Mas esta mesma multidão, eles clamaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão que agora está aclamando Jesus, não era suficiente só aclamar Jesus. Eles não viviam uma fé genuína. Eles não criam que um monte poderia se transportar para o outro lado. Eles não criam nos milagres de Jesus. Quando nós vamos ver os relatos bíblicos, principalmente os discípulos, eles tinham muita dúvida. Jesus fazia milagres, fazia prodígios e maravilhas, e os discípulos ainda tinham suas cabeças endurecidas, ou no sentido assim, a sua mente não conseguia entender a obra de Cristo. E o primeiro ponto, então, para nós percebermos ou vivermos esta fé, meus irmãos, é nós não sermos hipócritas como essa multidão está demonstrando aqui. Eles estavam clamando, o mesmo texto, quando você vai ler a crucificação de Jesus, lá na frente, quem que clamou crucifica-o? Foi o próprio povo. O próprio povo que estava ali aclamando Hosana, 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 o que vem nas alturas, eles mesmos gritaram: crucifica Jesus. Segundo lugar, eu quero destacar para você: se cremos, reverenciamos a sua casa. Para nós adquirirmos então esta fé genuína, em primeiro lugar, ou melhor, em segundo lugar, nós temos que reverenciar esse lugar de adoração. Esse lugar é um lugar que Deus escolheu para mim e para você. E de repente você pode pensar: pastor, mas Deus mora no meu coração. Deus não precisa de um lugar como esse para manifestar a sua glória. Eu creio que Deus mora no seu coração, mas o lugar em que nós estamos reunidos foi o lugar que Deus escolheu. E o próprio Jesus, nesse texto, ele vai demonstrar para mim e para você que ele se importa com o templo. Olha o que diz o texto, versículo 15, está lá na lousa. Olha o que diz, versículo 15, segundo ponto, Gabriel. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Aonde Jesus entrou? No templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiam que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: olha o ensino de Jesus a respeito do templo. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos?
para todos os povos. Não é só para eles ali, não é só para aquele contexto, não, para todos os povos. Jesus está dizendo para ele: olha, a minha casa, que esse lugar de adoração será chamada casa de oração. Então esse é o lugar que Deus escolheu para nós. Aí o texto continua: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Jesus chegou no templo, viu aquele alvoroço, as pessoas vendendo e comprando, fazendo coisas erradas. E ali nós vamos ver a história que os próprios mestres da lei, os saduceus e os fariseus, eles aproveitavam desse contexto, porque era o início da Páscoa. Eles tinham ali, vamos usar a expressão nossa, talvez um curral ali perto do templo, onde tinha as ovelhas, aquelas ovelhas que não tinham defeitos. E quando as pessoas chegaram para entregar suas ofertas, o que eles faziam? Eles recusavam aquelas ofertas para vendê-las deles. E muitas vezes as ovelhas que as pessoas levavam não tinham nenhum problema, não tinham nenhum defeito, mas era um meio deles ganhar dinheiro. E Jesus, vendo aquilo ali, os cambistas, eles trocavam as mercadorias das pessoas que chegavam ao templo. As pessoas vinham de longe trazendo as suas pombinhas, trazendo os seus carneirinhos, porque assim que funcionava na época, para entregar ali ao sacerdote, oferecer um sacrifício para o perdão dos seus pecados. E os sacerdotes, em vez disso: não, nós não aceitamos isso aqui, tem ali para vender, compre ali. E as pessoas tinham que comprar. Faziam da casa de Deus um lugar de ladrões, porque eles roubavam. Então isso mostra que o Senhor Jesus, Ele se importa com a sua casa, Ele se importa com este ambiente. Esse ambiente não foi feito por acaso. Esse ambiente foi feito para mim e para você que é presbiteriano, que está nessa igreja e gosta de estar aqui, para nós adorarmos a Deus. Então a questão de dizer: não, eu posso adorar o Deus em casa, isso é mentira do diabo, isso não está certo. Você tem que estar reunido. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja de Deus. Você separado, eu separado, nós somos um membro separado. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que um membro sozinho, ele não forma todo o corpo. Nós precisamos andar juntos. Observe então por que às vezes a nossa fé não alcança aquilo que nós queremos. Primeiro, é porque nós aclamamos a Jesus hipocritamente. Nós dizemos que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, mas nós não vivemos esse Jesus. Nós não adoramos Ele de verdade. Nós não vamos na sua casa, nós não adoramos. Em segundo lugar, nós vemos aqui que nós não reverenciamos a casa de Deus. E por último, irmãos, nesse texto, que eu creio que é o mais importante, onde Jesus fala realmente o significado desta figueira seca. Em terceiro lugar, a definição de fé por Jesus. A definição de fé por Jesus. O que é fé para você? Talvez você tenha uma definição, mas o próprio Cristo deixou uma definição para nós. Nesse texto está claro que a definição dele, terceiro ponto, Gabriel, a definição dele é crer no poder da sua palavra. Crer no poder da sua palavra. Quando Jesus chegou e viu aquela figueira bonita, verde, era para ter fruto? Não era tempo de fruto. Jesus fez aquilo de propósito, para ensinar para os discípulos. E Ele falou com autoridade. Jesus falou com autoridade para aquela planta, para aquela árvore. Ele disse assim: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Autoridade. Com quem tem autoridade. Ele falou e os discípulos ouviram, ficaram talvez espantados e foram embora. No outro dia, de manhã, o que acontece? Chegando a Jerusalém, de manhã, ao passarem viram a figueira seca desde a raiz. Lembrando-se, Pedro disse, olha quem lembrou, Pedro, né? O que Pedro falou? Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Que novidade. Eu creio que Jesus não esperava isso de Pedro. Eu creio que Jesus esperava que Pedro já tivesse entendido desde o início que ele falou, de que aquilo ia acontecer.
Mas quando Jesus falou assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti, ninguém tinha entendido ainda que havia poder na palavra de Jesus. Os discípulos que andavam com Jesus, eles ainda não entendiam nada. Eles poderiam pelo menos pensar, com certeza amanhã essa árvore vai estar seca. Porque Jesus falou, Jesus amaldiçoou esta árvore. Não por arrogância, mas para deixar um sinal. Aí Jesus responde no versículo 22. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Se alguém, ou melhor, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, aqui onde eu falo para vocês, que Jesus não falou isso aqui figuradamente de maneira nenhuma. Jesus falou de um monte mesmo. Porque a figueira era uma figueira, não era um símbolo de uma figueira. Mas Jesus falou isso porque ele sabe que isto acontece quando nós temos esta crença em Jesus, quando nós não duvidamos da palavra que é liberada sobre nós, com certeza acontece aquilo que nós estamos esperando. Com certeza acontece. Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que creram na palavra recebida. Por exemplo, nós temos a história de Ana. Ana orou e quando ela teve a resposta, imediatamente o que é que ela fez? O que é que diz o texto? Vamos ver o texto da palavra de Deus. Abra a Bíblia comigo aí se você puder. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 e 18. A palavra de Deus vai dizer assim: Eli respondeu. Eli aqui é o sacerdote do momento. Eli respondeu: vá em paz. E o Deus de Israel lhes conceda o que você pediu. E disse ela: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha aqui, quando Ana, a Bíblia vai dizer que ela orava por muitos anos para que Deus abrisse a sua madre, porque ela não tinha filhos. A Bíblia não fala a quantidade de tempo, mas alguns historiadores vão dizer que cerca de 20 anos, 24 anos, se eu não me falha a memória, Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E essa mulher não tinha filhos. E por muitos anos ela orava, triste, não comia, não bebia, e ela entristecida, mas quando chegou o dia da resposta de Deus, a Bíblia está dizendo que por vários anos ela ia no templo, ela orava e não tinha resposta. Ela ia no templo, orava e não tinha resposta. Mas o dia que Deus respondeu, qual foi a atitude dela? Qual foi a atitude de Ana? Qual foi a atitude de Ana? O seu rosto mudou. A tristeza saiu, quer dizer, ela acreditou fielmente. Esta palavra é minha, eu tomo posse desta palavra, eu agora vou ter um filho. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Um ano depois ela teve um filho, ela foi abençoada e Deus realmente abriu a madre desta mulher. Nós temos outro relato na Bíblia, lá em Mateus capítulo 8, versículo 13. O centurião, Jesus disse a ele, ao centurião: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Olha bem aqui, esse centurião também cria só na palavra, não precisava nem de Jesus ir lá na casa dele e tocar na menina. Nós estamos enfatizando para você aqui que para nós ter esta fé de transportar os montes, nós temos que crer na palavra recebida. O problema é que nós, às vezes, quando recebemos uma palavra de Deus, nós não colocamos no meio da palavra e a promessa nós colocamos um obstáculo no meio. Entre você e a promessa tem um meio. O que você coloca no meio? Cristo? Ou você coloca a dúvida, você coloca o medo, você coloca a desconfiança, você coloca a incerteza, enfim, você não deixa que aquela palavra seja real na sua vida. Nós precisamos crer fielmente que a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia. É isso que Jesus está mostrando para nós.
Jesus disse para aquela figueira: ninguém comerá mais fruto de ti. No outro dia ela estava seca. E Pedro olhou: Senhor, está seca. Mas Jesus falou: está vendo? Vocês ainda não entenderam, usando aqui a minha interpretação. Vocês sabem que quem tem fé em Deus, ele pode dizer a qualquer coisa que sai da sua frente, que ela sai. Você pode dizer: esse monte, transporte-se para o outro lado, e esse monte será transportado. E por que então que nós não conseguimos? Nós vamos ver aqui no texto. Primeiro, nós não adoramos Jesus realmente. Nós somos, às vezes, uma palavra pesada, hipócritas. Falamos de Jesus da boca para fora, assim como essas pessoas falavam: Hosana, 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 mas depois falou: crucifica, crucifica. Em segundo, nós falamos que às vezes nós não levamos a sério a casa de Deus. Nós não levamos a sério aquilo que Deus colocou, a estrutura que Deus colocou aqui para você. Essa casa de oração. Porque Jesus chegou no templo e expulsou os cambistas. Jesus, ele falou: esta casa será chamada casa de oração. Então, o momento que Deus reserva para mim, para você, de estar num lugar como esse, é um lugar ímpar, é um lugar especial, é um lugar em que você tem que fazer de tudo para estar. Porque aqui juntos, como diz a palavra, um ajuda o outro. Você pode ajudar o irmão da direita e da esquerda. Nós podemos nos ajudar. Ninguém vai sozinho. Ninguém aprende sozinho. Nós só aprendemos quando alguém ensina para nós. E o principal professor que nós temos é o Espírito Santo. O principal professor é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também de um outro personagem, lá em João capítulo 4, versículo 49 e 51, de um oficial do rei que também creu nessa palavra de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Senhor, vem antes que meu filho morra. O oficial do rei falando para Jesus. Jesus estava ali, e o oficial do rei estava com a sua filha à beira da morte. E ele falou: vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Olha a palavra de Jesus: pode ir, o seu filho continuará vivo. O que aconteceu com o homem? O homem falou assim: não, Jesus, vamos lá, eu quero que o senhor toque nele, eu quero que o senhor faça 7 orações, eu quero que o senhor coloque a mão 10 vezes na cabeça dele. Não, ele aceitou a palavra, confiou na palavra e foi. O texto está claro, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta de toda a religiosidade que às vezes nós temos. E às vezes nós pensamos que tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer sacrifício. O sacrifício real foi Jesus que fez na cruz. O que nós precisamos hoje é crer na sua palavra. Como ele disse, esse homem então confiou na palavra de Jesus e partiu. E o texto continua dizendo assim: estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Aleluia. O texto está trazendo para a nossa memória a importância de nós crermos na palavra de Jesus, crer no poder da palavra de Jesus. Eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite já recebeu uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de consolo. Deus já falou no seu coração, mas por alguma razão você não está vivendo isso. Examine isto. Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para trazer isso à nossa memória. Aquele que está dizendo: filho, tira toda a hipocrisia do seu coração, adore a mim com o coração, com a alma e com o espírito. Filho, reconsidere o templo, reconsidere a casa de oração. Eu dei esta casa para vocês me adorarem. Deus está dizendo: creia na minha palavra, porque ela tem poder. Ela tem poder. Ela tem poder, aleluia. A palavra de Jesus tem poder, aleluia. Eu tenho certeza disso, porque Jesus é aquele que não mente nas suas palavras. Pedro, ao mostrar para Jesus a figueira, ele mostrou que ainda não tinha entendido o poder das palavras de Jesus. Pedro não tinha entendido ainda o poder
da autoridade da palavra de Jesus. Como eu disse para vocês, os discípulos sempre demonstravam um despreparo. Talvez parece que estava no mundo da lua. Jesus multiplicava pão. Quando ele ia falar de pão na outra ocasião, eles achavam que Jesus não tinha capacidade de multiplicar novamente. Eles tinham muita dificuldade de aprender, de simular as palavras de Jesus. E quando Jesus fez este milagre, este acontecimento, já era para eles ter pensado: Jesus lançou sobre essa figueira uma palavra e amanhã ela vai estar seca. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Jesus. Mas eles não criam assim. E às vezes é o que acontece conosco. Deus lançou uma palavra sobre a sua vida de bênção, de prosperidade, de abertura de portas. Deus está falando com você vários dias, mas você está com o seu coração duro. Você não crê que essa palavra é com você. Deus está falando é com você. A palavra dele tem poder e ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai curar você. Deus está falando, então receba e creia que esta palavra é para você. Amém? Creia fielmente. Esta fé genuína de transformar as montanhas, ou melhor, transportar as montanhas, você tem que crer. Como diz a palavra, ter a fé de Abraão. A fé de Abraão, qual que era a fé de Abraão? Crer na ressurreição. Abraão creu na ressurreição. Mas se não acontecer a ressurreição, ele continua sendo Deus, aleluia, porque a nossa vida aqui, querido, como diz a palavra, é por um relâmpago, é um tempo, mas a nossa verdadeira vida está em Cristo, nos céus. Se nós nos preocupar somente com a nossa vida passageira, que não passa de 80, quão miseráveis nós somos, nós temos que nos preocupar é com a vida eterna, a salvação das nossas almas. E para isso nós temos que crer no poder da palavra de Jesus. Jesus nos ensina que quando nós temos fé em Deus e andamos com Ele, observando todos os ensinos, olha bem, quando nós temos fé em Deus, nós andamos com Ele, observando todos os seus ensinos, nós podemos ordenar em oração que alguma coisa aconteça e aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Amém? Amém? Jesus também nos ensina aqui nesse texto, não podia deixar de falar disso. Os últimos versículos, Jesus vai falar sobre perdão. O que diz lá? Versículo 25. E quando estiverem orando. Jesus está falando isso aqui porque ele está falando, se tiverem fé, e quando você tem fé, você vai orar para que esse monte transporte do outro lado. Mas antes que você ore para que esse monte transporte do outro lado, você tem que orar e pedir perdão. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Deus Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Irmãos, talvez aqui esteja o verdadeiro significado, ou a verdadeira chave, para nós abrir a porta da esperança, usando essa expressão, abrir a porta da vitória, o perdão. Jesus está dizendo, olha, se vocês tiverem fé em Deus, mas nós podemos voltar um pouquinho e pedir perdão, ou perdoar as pessoas, vocês podem orar, que os montes se transportarão. Talvez Marcos, ele colocou essa parte do perdão depois, mas talvez deveria ser colocado antes. Se você tiver fé em Deus, orar, pedir perdão, perdoar aqueles que te ofendem, aí vocês vão orar, pedir para que Deus transforme esse monte para outro lado, Deus vai transportar esse monte para outro lado. A palavra de Deus, ela é liberada ao seu coração, ao nosso coração. Ela tem poder. Talvez você está agora pensando, eu lembro que Deus falou alguma coisa comigo. Eu lembro que Deus tem prometido para mim alguma coisa. Talvez você não esteja vivendo aquela palavra, aquela bênção. Talvez você não esteja vivendo aquela multiplicação, aquela glória. Mas eu quero lembrar você que às vezes Deus permite algumas coisas desta forma, assim como Ele fez com o povo de Israel. Vai para uma terra que eu te mostrarei, onde mana leite e mel.
Mas aquele povo passou por grandes lutas, por grandes dificuldades, nós sabemos disso. Mas todas as lutas, todas as dificuldades foram porque aquele povo distanciou-se dos caminhos do Senhor, andou fora dos caminhos do Senhor. Mas todas as vezes que aquele povo voltava para o Senhor, Deus abria as portas, Deus libertava ele das prisões, Deus trazia bonança para eles. E talvez o momento que você esteja vivendo de dor, de labuta, é porque você está distanciado dos caminhos do Senhor. E por que Deus faz isso? Por que Deus permite, pastor, que nós sofremos, que nós passamos por lutas? É porque Ele não quer ver o seu fim aqui na terra. Ele não quer ver você ser consumido pelas labaredas de fogo do inferno. Ele quer você gozando os céus. E para gozar os céus, você tem que ser lapidado. Para você ser realmente um soldado de Cristo, você tem que entrar neste quartel. Você tem que aprender as regras. Você tem que seguir as regras. Assim como Ele nos ensina, nós temos que ser discípulos de Jesus. Se nós não formos discípulos de Jesus, se nós não amarmos a Jesus genuinamente, nós não vamos conseguir ter esta fé genuína de dizer a este monte: transporte para o outro lado. O que falta em nós, para nós atingirmos esta fé, é realmente nos colocarmos na posição que nós somos. O que nós somos, segundo a palavra? Pecadores. Quando nós estamos estudando aqui com os irmãos, aqui na escola bíblica, no curso bíblico de quinta-feira, nós aprendemos 4 pontos importantes sobre a salvação. As 4 leis espirituais. Deus ama todos e tem um plano especial para você e para nós. Nós todos somos pecadores. Terceiro ponto, só Jesus pode libertar você. Quarto ponto, você tem que chegar a Jesus. Nós temos que chegar a Jesus. Nós não podemos ser como esta multidão, falar para as pessoas que Ele é grande, Ele é rei, mas ao mesmo tempo está dizendo crucifica, ou em outras palavras, você diz que Jesus é o rei, mas você não adore Ele, você não vai no templo para adorar Ele, você não fala dEle para as pessoas, você está só envolvido com as coisas desta vida. Vai chegar aquele dia, como o próprio Jesus disse, o dia do trono. O dia do trono de Deus. Imagina a dor de Cristo, sentado no trono e separando o joio do trigo. Imagina Ele olhando ali a pessoa X e lembrar que ela: olha, você ouviu a palavra, você ouviu, eu lembro que você foi, eu sei, eu vi você dentro da igreja, eu vi você ouvindo a palavra, eu vi você cantando, mas certo dia você distanciou, você resolveu sair para o mundo, e agora eu tenho que dizer para você, eu sou obrigado a falar para você: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Imagina a dor de Cristo, imagina você passar por essa decepção, chegar no grande dia, em vez de você ser acolhido, você não ser acolhido porque você não creu em Jesus, você não levou a sério aquilo que Jesus tem falado no seu coração, você não adorou a Cristo verdadeiramente. Uma coisa nós temos que pôr na nossa memória, meus irmãos: o céu é real, o inferno também é real. Nós estamos vivendo em um tempo que parece que nada disso é real mais. O céu é real e o inferno é real. Se você não quiser ir para o inferno e queimar na fornalha de fogo, na labareda de fogo, você tem que crer em Cristo, você tem que aceitar a sua palavra, você tem que adorar esse Jesus. Por mais que você possa pensar: pastor, eu estou no século 21, pastor, eu tenho toda a liberdade, tem tantas coisas boas para fazer. As coisas que parecem ser boas, elas vão te levar para o inferno. Mas aquilo que parece ser tão cafona, aquilo que parece ser tão antiquado, é aquilo que te leva para o céu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga amém, pastor. Nós temos que crer nesta verdade, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje num dia especial, comemorando a ceia do Senhor, mas lamentavelmente tem pessoas que ainda nem entendem o propósito da ceia. Leve a sério quando eu falo para você, igreja amada, eu falo com todo o amor do meu coração. Leia a Bíblia, leia as Escrituras, entenda o plano de Deus para você.
Nós gastamos horas e horas vendo as redes sociais, vendo notícias enganosas, vendo fake news, vendo isso, vendo aquilo, mas nós não lemos a Bíblia. Nós não temos condições de ler a Bíblia, porque nós dizemos: Senhor, não tem tempo, e o tempo continua o mesmo, o tempo continua 24 horas. 24 horas o tempo continua. E por que nós não lemos? Por que você não tira ali 1 hora por dia para ler as Sagradas Escrituras e ver o poder que há em Deus? Ver o poder que há na palavra de Deus? Por que nós estamos nos consumindo com essas mídias sociais? As mídias sociais só levam você a consumir. Tem um propósito por trás das mídias sociais. Tudo aquilo que você pesquisa, eles lançam para você durante o dia, até você comprar aquilo que você pesquisou. Eles têm você como um produto. Nós somos um produto das redes sociais. Você ainda não percebeu isso? Nós somos um produto das redes sociais. O Facebook te vende, o Instagram te vende. Você sabe por quê? Porque está interessado em que você compre, e você achando que aquilo é belo, que aquilo é bonito, enquanto a Bíblia está lá empoeirada na estante. Nós não lemos mais a Bíblia. Irmãos, eu me tirei como exemplo esses últimos dias, quando eu comecei a ler esse livro aqui, Pregação e Pregadores, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu consegui falar o nome certo. Ele falando nos anos de 1971, quando ele escreveu esse livro, e ele estava preocupado porque naquela época surgiu o rádio e a TV. O rádio e a TV. Começou naquela época os discursos nos rádios, as entrevistas, e ele combate fielmente isso aqui, porque ele sabia que isso aqui não ia estar, ou melhor, não ia findar bem, realmente não findou bem. Imagina hoje, se ele estivesse no nosso contexto. Hoje não tem só o rádio e a televisão. Todos nós temos um aparelho de celular na mão. Todos nós temos a informação em velocidade da luz. E naquela época, ele já estava preocupado com isso, com o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia e o distanciamento do povo para a palavra de Deus. Mas ainda é tempo, aleluia. Diga comigo: ainda é tempo, pastor. Ainda é tempo. Deus corrige aquele que Ele ama. Deus, Ele está despertando a sua mente. Cuidado com aquilo que é belo, que é aparentemente belo. Cuidado realmente. Eu não imaginei que eu ia dizer isso para você um dia. Cuidado com as redes sociais. Você passa 2, 3, 4, 5 horas na rede social, e você vai falar para mim que não tem tempo de ler a Bíblia. Misericórdia. O que Jesus vai falar para você quando chegar no trono branco? Irmãos, vamos levar a sério. Você só consegue ver isso que eu estou vendo e estou falando para vocês quando você lê a história dos homens lá do passado, dos homens da reforma. Quando você vai ver, eles ficavam escondidos para traduzir a Bíblia para nós. Escondido, porque eles, se pegassem eles traduzindo a Bíblia, eles seriam queimados, como foram muitos queimados. Mas hoje nós temos a Bíblia, mas nós não queremos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Está lá: crer no poder da palavra de Deus. E o que Jesus fala para nós nesse texto? O que Jesus fala nessa Bíblia? Um contexto geral. E tem uma promessa. A palavra que fecha a Bíblia é uma promessa. Ele tem uma promessa para mim. Ele tem uma promessa para você. Você acha que o mundo vai continuar do jeito que nós estamos vendo aí? Não. Ele vai restabelecer. Ele vai colocar tudo no eixo. Ele vai colocar tudo em ordem. O reino de Cristo está próximo. Creia você ou não, como eu disse, Jesus vai sentar no trono e vai governar este mundo. E somente aquele que crê na sua palavra, somente aquele que crê naquilo que Ele está ensinando para você nessa noite, vai participar deste reino vindouro de Cristo. Esse reino do homem vai acabar, irmãos. Jesus está vindo com grande glória. A Bíblia diz que Ele veio como um cordeiro. Agora não, Ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Apocalipse diz que Ele vem amontado num cavalo branco, um simbolismo da presença gloriosa de Deus. Ele vem com a espada para exterminar todos os poderes das trevas. Ele é Deus e Ele vai fazer. Agora, já imaginou você correr até aqui, como diz o ditado, correr e morrer na praia, nadar e morrer na praia? Não. Vamos acordar para a realidade. O texto da palavra de Deus nessa noite nos traz esta afirmativa: há poder na palavra de Jesus. Amém?
Então se você orar e dizer: Senhor, eu creio naquilo que o pastor falou, e de agora em diante eu quero dizer: enfermidade, acabou, sai, em nome de Jesus. Outra coisa interessante que eu olho nesse texto: muitas vezes nós oramos errado. Por quê? Jesus, quando olhou para aquela figueira, ele queria ensinar para os discípulos. Ele disse: amanhã, ou melhor, a partir de agora, ninguém comerá mais fruto de ti. Uma autoridade. Sabe como é que nós oramos hoje, sem fé? Oh Deus, se for da tua vontade, tenha misericórdia, faça isso, Senhor, faça isso. Irmão, isso é oração de quem não tem fé. Eu estou aprendendo com isso. Oh Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Você tem que olhar e falar assim: em nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Jesus e que Ele me ensinou, de agora em diante eu vou viver uma nova vida, porque esta é a palavra que Deus determinou para a minha vida. É assim que você tem que crer. Esta é uma oração de fé, não aquela oração com dúvida: ah, Senhor, tem misericórdia, ajuda aqui. Sim, às vezes você tem que ter esse tipo de atitude, mas quando você quer uma bênção de Deus, você tem que falar com autoridade para a enfermidade. Fala com autoridade. E por que nós não alcançamos? Aquilo que nós falamos no início. Porque às vezes na nossa caminhada nós não estamos levando a sério aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não levamos a sério o nome dEle. Nós não levamos a sério a igreja. Nós não levamos a sério os irmãos. Nós não levamos a sério nada. E por isso quando nós oramos nós não temos fé. A fé, ela está nesse conjunto, amém? De adoração genuína a Deus, de reconhecer aquilo que Deus tem preparado para você e orar com fé, e orar crendo. De a partir de agora eu não vou viver mais esta vida, porque a Bíblia diz que eu tenho autoridade sobre as enfermidades. Jesus está dizendo: se você ter fé em Deus. E quando é que nós temos fé em Deus? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Então quando você for orar, ore com autoridade. Diga assim: eu não vou viver isso mais, em nome de Jesus. Jesus disse: ninguém comerá mais fruto de ti. Autoridade. Eu não vou viver mais isso, em nome de Jesus. Não fica mendigando a fé. Você tem que ter fé em Deus. Amém? Como nós falamos aqui, pode ser representado esse monte? Pode, talvez o monte da tristeza, né? O monte da pobreza, o monte da falta de portas abertas. Você pode representar esse monte como várias coisas, mas creia numa coisa: se você falar com autoridade, com fé, consciente de que você tem fé em Deus, realmente você vai receber a vitória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Você vai orar com essa oração de fé nesta noite. Põe um fundo musical aí, filho. Você vai orar crendo. Como o próprio Jesus disse aqui no texto: crê que já receberam. Portanto, eu lhe digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Creiam que já receberam. O Jesus está falando. É o próprio Cristo que está falando. Não é nenhum apóstolo, né? Será que você tem uma dúvida sobre os apóstolos? Não, mas eles são homens de Deus. Mas aqui é o próprio Jesus está falando: quando vocês orarem, creiam que já recebeu. Então quando você orar agora, você vai para casa dizendo: eu já recebi. Eu já recebi para a glória do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesta noite, Deus, colocando em prática a Tua palavra, colocando, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou nesta palavra. O próprio Jesus disse que quando nós orarmos e pedirmos ao Senhor, nós temos que crer que nós já recebemos. Eu não sei qual é a situação do teu filho e da tua filha. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a porta que precisa ser aberta, ou qual é a porta que precisa ser fechada, ou qual é a montanha que precisa ser tirada da sua frente.
Não importa qual seja o obstáculo, eu creio, Pai, que o Senhor tem o poder. E nós, nesse momento, nós declaramos o nome de Jesus, ó Pai, que a partir de agora, os teus filhos não vão viver mais essa dificuldade, que a partir de agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esta montanha está saindo da frente do teu filho, esta montanha está saindo da frente desta família, esta montanha está saindo da frente desta empresa, esta montanha não tem poder, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, se nós temos fé em Deus, e nós orarmos e dizermos, para que esta montanha atire-se para o outro lado, Pai, assim acontecerá, aleluia. Pai, nós cremos nesta palavra, Jesus. Eu creio fielmente, Pai, que hoje, o Senhor marcou esta história, o Senhor marcou esse dia, aleluia. É hoje que o teu nome vai ser glorificado aqui, Senhor. É hoje que o diabo vai cair por terra. É hoje, Pai, que as cadeias do inferno vão ser quebradas, aleluia. É hoje, Pai, que nós vamos dizer: Jesus é rei, Jesus é rei, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós cremos nesta palavra, Jesus, aleluia. Eu creio, Pai, que a tua palavra falou poderosamente no meu coração. Eu tenho certeza que está falando no coração do teu filho, que chegou aqui angustiado, que chegou aqui preocupado, mas a tua palavra foi clara: filho, creia na minha palavra, creia na minha palavra. Eu estou dizendo para você nessa noite: crê somente e verás a glória de Deus. Deus está dizendo para você: a partir de hoje, este problema não existirá mais. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, este problema não haverá mais. Crê somente, crê somente, crê somente, aleluia. Ó Pai, como diz a tua palavra, Pai, ajuda aqueles que não têm fé, ajuda aqueles que ainda não creem, Pai. Ó Deus, que eles possam atingir esta fé genuína de crer no milagre sobrenatural do Senhor Jesus. Ah Deus, tira, Senhor, muitas pessoas do superficial. Tem muitas pessoas vivendo só no superficial. Ó Deus, eles precisam experimentar, ah Deus amado, esse mais grosso caldo, podemos assim dizer, experimentar, Senhor, essa unção mais poderosa do teu Espírito Santo, Pai. Que neste momento, Senhor, o teu Espírito Santo vai entrando na mente, vai entrando na casa, vai entrando no coração, Senhor, vai limpando, Senhor, vai tirando toda a escravidão da internet, vai tirando toda a escravidão que o Senhor, que inibe essa pessoa de ler a Bíblia. Que a partir de hoje, Pai, esta igreja começa a ter um desejo sobrenatural em ler a Bíblia, em ler a Bíblia, em ler a tua palavra, em conhecer os teus mandamentos, em conhecer a história do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque nós sabemos, Pai, que todos aqueles que leram a Bíblia, todos aqueles que leram a tua palavra, eles mudaram de vida, aleluia. É a tua palavra que transforma, é a tua palavra que renova, é a tua palavra que purifica, é a tua palavra que nos abre a mente. Foi através da leitura da Bíblia, Senhor, que as mentes foram abertas. Oh Pai, hoje muitas pessoas perderam essa noção, que a leitura da tua palavra abre a mente. Oh Deus, no nome de Jesus, nós oramos, nós cremos, Pai, nesse milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Diga assim: eu creio. O meu milagre depende da minha fé. Amém.